Vamos falar da bomba, né. Que horas são? Quase acabando o dia, primeiro dia depois do Natal, vamos terminar, o nosso vamos caminhar para o final do nosso papo antagonista dessa segunda, falando aqui do que aconteceu. O mais importante é que a polícia, identificou 2 novos suspeitos, né. Então vamos começar por essa nota. Polícia Civil do Distrito Federal identifica 2 novos suspeitos. Vamos subir, por favor. Este aqui é o novo suspeito, pare ali na foto um pouquinho, por favor, e na legenda, né, porque eu não me lembro dos nomes exatamente. O nome dele é Alan Diego, né, dos Santos Rodrigues, se eu não me engano. E ele tá numa foto aí, ao lado do Hélio Negrão, que é um deputado, bolsonarista, né, muito próximo do Bolsonaro. Enfim, é um daqueles caras que estavam acampados ali na frente do QG em Brasília, né. Então vamos subir e vamos ver a história. A Vanessa, repórter em Brasília, correu atrás dessa história ao longo do dia, né, e descobriu, né, identificou 2 novos suspeitos de participação na tentativa de ataque à bomba próxima ao aeroporto de Brasília, no dia 24, sábado, véspera de Natal, né. Alan Diego dos Santos Rodrigues foi apontado por Jorge Washington de Oliveira Souza, preso desde o dia 25, por montar o artefato explosivo em um caminhão de combustível, como um dos envolvidos no atentado frustrado. Vamos lembrar, né? O George Washington, maravilhoso, né? George Washington, realmente tem independência no sangue, né? É, o George Washington é o cara que realmente foi preso ontem, domingo, como estando à frente dessa tentativa maluca de explodir alguma coisa em Brasília. Ele, pessoalmente, queria explodir linhas de transmissão de energia para causar ali um apagão. No meio desse apagão, sabe-se lá o que ele ia fazer. Com o arsenal que ele tinha em casa eram armas de uso pesado, um monte, duas escopetas ou espingardas, enfim, eu não entendo muito de armamento. Mas era bastante coisa, bastante munição, né? E quando acontecesse esse apagão, essa explosão olha ali, ó, olha o arsenal do cara, metralhadora com tripé, né? Tem soco inglês, tem de tudo. Um monte de munição, cartelas de balas e tudo. Enfim, o cara realmente estava partindo para a maldade, né? E como ele disse na nota anterior, vamos voltar para aquela que você tinha posto antes, Joelton, por favor. O objetivo era causar o caos, né? E depois, com o caos instalado, provocar uma declaração, uma decretação de estado de sítio pelo exército brasileiro. Então, o plano era esse. A gente faz um fuzuê aqui em Brasília, com explosão, com armas. O governo, o exército fala: precisamos sair daqui de dentro da nossa. Precisamos pôr os soldados na rua, precisamos tomar conta disso aqui. Decreta-se estado de sítio, e daí não tem troca de governo, não tem nada. Né? Era esse o plano. Poderia ser um maluco isolado, certo? Tá cheio de maluco no país. Mas a investigação mostra que não era um maluco isolado, era um maluco que tinha comparsas, né? O que torna a situação muito mais espantosa, muito mais preocupante, muito mais grotesca, né? Vamos voltar na primeira nota, aquela que fala dos suspeitos? Por favor, sobe. Só para a gente concluir, né? Fala de 2 suspeitos, então a gente tem o nome de um deles, que é Alan Diego dos Santos Rodrigues, que foi citado pelo próprio George Washington, né? E olha aqui, ó. Eu entreguei o artefato ao Alan e insisti que ele instalasse um poste para interromper o fornecimento de energia elétrica, né?
Eu não concordei com a ideia de explodir no estacionamento do aeroporto, que era o que o tal do Alan queria fazer, né. E está aqui, né, a foto. O nome do terceiro, envolvido está sendo mantido em segredo pela polícia por enquanto. Não foi divulgado. O que a polícia contou para Vanessa é que eles estão trabalhando nessa investigação com 2 novos suspeitos, não um só, né, mas o segundo nome ainda não pode ser revelado. E o próprio Alan está sumido. Tá? Então a situação é essa. Obviamente que essa história toda causou, criou a necessidade de se modificarem os planos para a posse no próximo dia 1º, né. O ministro, da Justiça que já foi nomeado pelo Lula, o Flávio Dino, do PSB, já deu entrevista hoje, dizendo que estão revendo todas, todas as estruturas, todo o contingente, todo o roteiro, tudo o que vai acontecer na posse, né? Será reavaliada, diz Flávio Dino. Ele deu uma longa entrevista hoje para o canal Globo News, e esse foi um dos temas em que ele mais se alongou. Vamos dar uma espiadinha no conteúdo, né? Pode subir, pode subir. Vamos lá. E daí a frase forte, né? Estamos em outro patamar de terrorismo. Infelizmente, não dá para não dá para discordar do Flávio Dino, né? Quando você está falando em explosão de bomba, veja bem, explosão de bomba é uma coisa imprevisível. Pode só derrubar o poste, mas pode derrubar o poste em cima de gente que está passando inocentemente naquele lugar. Então, é, é a clássica definição de terrorismo. É um ato de agressão que é direcionado indiscriminadamente a civis, né? É uma coisa que causaria um impacto enorme na vida das pessoas. No Distrito Federal também, acabaria energia e tudo mais. Então, é terrorismo. Então, olha a que ponto nós chegamos. Chegamos, finalmente, ao ponto em que o Brasil tem gente enquadrada na lei antiterrorismo. E outra coisa significativa que o tal do George Washington disse é que a compra de armas que ele fez, palavras dele, não é uma ilação, não é uma suposição. Palavras dele. A compra foi inspirada pelo discurso do senhor Jair Bolsonaro. E ele cita o bordão que ele repetiu inúmeras vezes ao longo desses últimos anos. Povo armado jamais será escravizado. Então, a ideia de que o Bolsonaro também é apenas, quando fala essas coisas, um inconsequente, dizendo coisas que não têm consequência, não se aplica. É um inconsequente, sim, um político, um presidente inconsequente. Espero que nunca mais um presidente que pede para as pessoas se armarem a ponto de fazer tramas terroristas pise de novo no Planalto. É um inconsequente que consegue inspirar a gente, como o tal do George Washington, que foi lá e comprou armas para dar um golpe de Estado e para fazer um ato terrorista que podia ter destruído infraestrutura e sabe-se lá o que mais. Podia ter matado gente. Podia ter matado gente que não tem nada a ver com isso. Né? O cara gastou R$ 170.000 em armas para o atentado. Então é muito grave, é muito triste. E eu fico dividido em relação. Ficava dividido em relação a essa história. Vamos tirar, vamos chutar os patriotas da frente dos quartéis. Chega, né? Já são 2 meses praticamente de manifestação pedindo para que as Forças Armadas deem um golpe. Muita gente que diz, isso já é suficiente, né? Isso não é liberdade de expressão, isso é incitação a um golpe de Estado.
isso é incitação para que o país seja tirado da normalidade e lançado num regime político que você sabe como começa, mas jamais sabe como termina. Lá em 64, o plano era terminar rapidamente o golpe. E, no entanto, durou 25 anos. É isso. Ditaduras têm esse dom de começar com pequenas ambições e depois durar para sempre, né? Mas, ainda assim, eu falava, tá, num país dividido como o brasileiro, se os caras estão lá na frente, falando, 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 e nada mais do que isso acontece, talvez não seja o caso de tomar uma ação mais drástica. No dia 12, diplomação, nós tivemos bagunça, baderna em Brasília, que não resultou em nenhum indiciamento, nenhuma prisão, nada, o que sugere uma estranha complacência da polícia. E agora a gente tem preso, encarcerado, um cara que tinha um arsenal, que queria dar um golpe de Estado, e que, para dar esse golpe de Estado, planejou um ato terrorista com comparsas, todos eles alegremente conversando na frente de um quartel de exército em Brasília. E, aliás, o George Washington diz que a ideia não veio de nenhum dos três que estão envolvidos no planejamento, veio de uma outra senhora que estava ali na frente. Então chega, né? Eu acho que realmente não dá mais para ser tolerante com esse tipo de intolerância, né? Não dá mais. Eu acho que eles já deram demonstração mais do que suficiente nesses dois eventos, o do dia 12 e o desse fim de semana do Natal, de que é para valer o que eles falam. É para valer. Eles realmente querem que a democracia seja a transferência de governo, que a democracia seja abortada, não importa a que custo. Seja com mortes, com prisões, com tanque passando por cima, não importa o que seja, queremos. Então chega. Né? Não sei se vocês concordam, mas eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia nesse Natal.